Olá, amigos do nosso canal História Sport, bem-vindos mais uma vez. E hoje, com mais uma alegria, orgulho de receber o meu amigo Lucas Giavone. Para quem acompanha esse canal, já viu esse rosto várias vezes, é um amigo frequentador aí do canal. Fazia um tempinho já que a gente não fazia nossa tabelinha, mas estamos aí novamente em 2025 para que tenhamos presença dos grandes nesse canal. Lucas, te agradecendo, meu querido. A pauta de hoje, como você bem lembrou para mim, quando nós estávamos antes de entrar no ar, o Alan Prost vai completar 70 anos daqui a uma semana, mais ou menos. Esse vídeo vai ao ar na terça-feira, então na outra terça-feira o Prost está fazendo, na outra segunda-feira, né? O Prost está fazendo 70 anos. Mas o Isso, Prost é um segunda-feira. assunto, na próxima segunda, né? Dia 24 de fevereiro, o Prost completa 70 24. anos. Isso aí. Nick Lauda faria no dia 22, né? Eles são muito próximos, inclusive. Mas o Prost, ele é um assunto que sempre volta à tona, sobretudo porque no Brasil, né, o assunto Senna sempre está em voga, e o Prost, ele é aquela coisa meio, como ele mesmo definiu, o espelho, né? Se o seu espelho se quebra, você perde a sua referência. Mas eu quero falar contigo hoje, esse vídeo, o tema vai ser quão bom foi Alain Prost. E aí, te passando a bola, será que o Prost era só realmente esse inimigo do Senna, inimigo do Brasil por consequência? Obrigado pela tua presença, meu irmão. Um abraço. Oi, Marcel. Um alô especial aí para todos os amigos do canal História Esporte, que é um canal que eu sempre gosto de visitar aqui. Sempre que eu tenho esse convite, aceito de prontidão, porque é um canal que tem essa característica de pautas que, num primeiro momento, parecem provocativas, porque é sempre uma pergunta provocativa, mas que, como resposta, traz um aprofundamento muito interessante naquele tema provocado pela pergunta. Esse tipo de conteúdo, é claro que é o que me atrai quando a gente faz uma análise esportiva, não é tentar fazer o máximo possível para você sair da superficialidade, do lugar comum, dos chavões, e justamente trazer uma discussão mais completa, né, com uma contextualização, com elencar vários fatores e variáveis dentro desse contexto e fazer com que as pessoas não só saibam de algumas coisas, mas também mudem de ideia. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta a isso, de ler textos, assistir vídeos dependendo do que for aprofundado, dependendo da temática, me faz mudar de ideia. Eu considero isso assim, muito bom. Tá? Diversas vezes mudei de ideia lendo textos do GP Total, muitas vezes mudei de ideia assistindo o canal aqui História Esporte. O nosso próprio canal do GP Total também tem essa característica de trazer uma análise aprofundada das coisas, as nossas pautas históricas, que a gente também traz sempre detalhada, fora, claro, as entrevistas que a gente tem feito, que também têm sido muito legais e que também estão trazendo histórias novas, resgates históricos, enfim, né, são resenhas também que são muito legais. E quando a gente fala de Alan Prost, claro que o assunto Prost está muito ligado a Ayrton Senna, então é uma coisa inevitável. Só que a gente tem que ter o cuidado devido de saber que a gente vai além desse lugar comum de que o Prost é inimigo do Senna, rival do Senna, o antítese do Senna, é o espelho do Senna, enfim, aí pode-se usar a palavra que quiser para começo de conversa, mas que de qualquer forma foi aquele cara que estabeleceu uma rivalidade histórica na Fórmula 1. Não vi até hoje uma rivalidade mais arraigada, mais intensa, com peso histórico maior do que a rivalidade Senna-Prost. Mas Prost foi muito mais do que isso. Um cara que teve uma carreira super longeva na Fórmula 1, um cara que teve inclusive uma formação muito interessante, porque a gente tem pessoas que sabem mais da carreira do Ayrton, sabe que ele foi aquele cara que ganhou tudo até chegar na Fórmula 1. Né? Foi multicampeão de kart, foi campeão de Fórmula Ford, foi campeão de Fórmula 3, chegou com toda aquela expectativa de um futuro campeão. Né? Isso já era possível de fazer quando o assunto era Senna. Só que pouca gente sabe que o Alan Prost também foi. Ele teve essa característica. Ele começou
Ele era um cara muito ligado ao esporte, fazia vários esportes, esporte de neve, futebol, ele chegou a frequentar escolinhas de futebol, inclusive do Etienne, que é um clube, é um dos clubes principais da França, né? Não é o clube de elite da França, mas é um dos principais. E conheceu o kart aos 14 anos de idade, gostou da brincadeira e começou a ser campeão sistemático de kart na França. Regionais, nacionais, ou demais torneios. E foi o cara que também, quando ele foi para as fórmulas de formação, também foi campeão de tudo. O cara foi campeão em 76 de Fórmula Renault, francesa. Aí ele foi campeão em 77 de Fórmula Renault europeia. Aí em 78 ele foi campeão de Fórmula 3 francesa. E em 79 campeão de Fórmula 3 europeia. Ah, e ele fez todo, ele varreu, fez toda essa varrida, para chegar em 80 na Fórmula 1 através da McLaren, através, na verdade, do John Hogan da Marlboro, que viu aquele cara e viu muito potencial nele. Lembrando que nessa época a França tinha muito piloto, ela fazia muito, assim, a formação de pilotos franceses para a Fórmula 1, para rally, para provas de endurance, era muito grande. Você tinha ali aquela legião francesa, a famosa legião francesa da Fórmula 1 essa virada para os anos 70 até a segunda metade dos anos 80 foi de muito piloto francês chegando. Aquela expectativa de quem seria o primeiro francês a ser campeão de Fórmula 1, porque até então grandes ídolos franceses tinham sido o Maurice Trintignant e o Jean Bera lá nos anos 50. Nos anos 60 eles não tiveram nome de expressão e aí eles tiveram aquela iniciativa da Shell, Pilote Elf e uma grande formação de pilotos, a escola Winfield, que era a francesa que o Prost frequentou também, e aquele monte de francês chegando nos anos 70 e anos 80, né, para a virada dos anos 80. Com, claro, o impulsionamento da Ligier chegando em 76, o impulsionamento da Renault chegando com carro e motor. Você já tinha tido as experiências Matra e alguns nomes de expressão, como o próprio Jean-Pierre Beltoise, que ganhou o Mônaco 72, que também era um piloto muito reputado. E o Prost ele se forma diante dessa fervura toda na França e chega na Fórmula 1 com essas características. A gente olha muito para Ayrton Senna, aquele cara que varreu todas as categorias monoposto, que ele participou lá na Inglaterra, mas o Prost tinha feito isso 5 anos antes, para chegar na Fórmula 1 5, 6 anos antes, o que fazer um arredondamento. E quando a gente fala em Prost, ele teve um ano de aprendizado na McLaren, ele foi até bastante selvagem nesse ano, tá? Com alguns acidentes, Kyalami, por exemplo, ele se machucou, Watkins Glen, ele teve também uma cacetada, ele também ficou de fora da corrida, mas um cara que já pontuou logo de cara. A Buenos Aires 1980, que foi uma corrida dificílima, porque o asfalto estava se desfazendo. Você pega, inclusive, o tempo de prova de 79, de 80, a diferença é abissal. Em 79 a prova foi muito mais rápida, em 80 foi disputado dentro de um calor danado, a pista estava um vidro. E o Prost sobrevive a uma corrida de resistência para pontuar logo de cara. Outros dois caras que pontuaram logo de cara nos anos 80 foram Johnny Herbert e Jean Alesi. Só esses três pontuaram em suas estreias, nos anos 80. Então você tem essa situação de que sim, o Prost já chegava como um cara muito talentoso, como um cara que já estava sendo alvo, tanto que já vai para a Renault em 81. É isso que eu queria falar, justamente pedir para você. Fala um pouco dessa transição dele para a Renault e desses 3 anos Renault, porque acho que 81 ele não chega a pleitear o Mundial, mas 82, 83 ele bate na trave, vamos colocar assim, né? Vamos lá. A transferência do Prost para a Renault em 81 era um passo até lógico, porque você teve o programa da Renault capitaneado pelo Jean-Pierre Jabouille e ele sacrifica a carreira dele para desenvolver o carro. A trajetória dele na Fórmula 1. A quantidade de vezes que o carro quebrou na mão dele, assim, um absurdo. Até que ele ganha em Dijon 79, corrida do famoso duelo do René Arnoux
contra o Gilles Villeneuve. O Arnoux já era o segundo piloto da Renault. Segundo no sentido de segundo contratado. Não era não estou falando de hierarquia aqui. E o René Arnoux era um piloto rapidíssimo. Ele podia ser um piloto muito inconsistente em corridas, mas ele tinha uma velocidade visceral. Ele era um piloto reconhecidamente rápido. Se a gente for pegar o período do carro asa, que foi de 77 a 82, ele foi o cara que mais fez pole position. O que não é pouca coisa. Tá? Em um período que, assim, se você pega as estatísticas desse período de 77 a 82, que foi o período do carro asa na Fórmula 1, é uma estatística muito pulverizada. Tá? A gente recentemente falou sobre o Gilles Villeneuve no canal do GP Total, porque o Villeneuve só teve 6 vitórias na Fórmula 1, mas ele estava com uma cota de vitória, um número de vitórias condizente com aquela época, em que você tinha muita alternância de forças, porque as equipes estavam aprendendo a fazer o carro asa, então uma hora era a Lotus que estava mais forte, de repente chega ali a Ligier com um carro melhor, depois vem a Ferrari, depois o Williams, a Brabham desenvolve o carro na época do Piquet e aquela loucura. Né? Com o Renault sendo muito forte também. Então você tem essas características e o Jabu ele tem um acidente muito grave em Watkins Glen 80. Tá? E que quebra as pernas e ele já era um cara mais veterano também, ele chegou mais tarde na Fórmula 1 e ele sai do programa da Renault. Tá? Eu não sei assim dizer quais as circunstâncias, se foi uma coisa amigável ou não amigável, se puxaram o tapete e falaram assim, olha, não dá mais, se era por ser uma situação dele já ser um piloto mais veterano, eles confiarem na velocidade do René Arnoux, falaram assim, olha, obrigado pela tua participação aqui, você já não é mais útil dentro de um papel de piloto titular ou alguma coisa assim. Tanto que ele depois tenta a Ligier em 81, ao lado do Lafitte, sendo um segundo piloto ali, não dá nada certo. Ele já não tem competitividade, ou seja, acabou sendo um acerto da Renault nesse aspecto contratar o Prost para 81. E com esse contexto de que o Arnoux já era reconhecidamente um piloto rapidíssimo, tinha feito corridas interessantes no começo da temporada 80, que foi a temporada de estreia do Prost. Prost que dividiu a McLaren em 80 com o John Watson, que também era um piloto reputado. Em termos de desempenho, ficou muito próximo do Watson já em seu primeiro ano, fez pontuações interessantes, perdeu por muito pouco em termos de pontuação, agora assim, não tenho os números agora, mas foi uma perda que seria natural para um estreante, diante de uma McLaren que já não era nem sombra do que ela foi ali naquela metade dos anos 70, na época do Emerson e depois do James Hunt. A partir do fim de 77, a McLaren tem um declínio muito grande, essa McLaren que ainda era do Ted Mayer, e a partir de 80 para 81 faria essa transição do Ted Mayer para o Ron Dennis, aquela junção com a Project 4, toda essa operação também sendo orquestrada pelo John Hogan, que era Marlboro. Falei assim, olha, agora o patrocínio Marlboro é do Ron Dennis, tá? Se acerte com o Ron Dennis para que vocês fundam as operações. Claro que depois dessa o Teddy Mayer cai fora, já percebe que ali já era uma outra Fórmula 1, já era uma outra equipe McLaren. Parênteses aqui, meu E amigo, eu puxei justamente o que você falou. John Watson marca 6 pontos com 2 quartos lugares, ao passo que o Prost finaliza com 5 pontos, porém pontuando 4 vezes, 3 sextos e um quinto lugar. certo, certo. Legal. Até porque foi no final de 80 que o John Barnard já começou a fazer parte da McLaren e começou já a mexer mesmo no carro de 80 e fazendo com que o Watson pontuasse nas corridas finais. Tá? Que o Watson só vai conseguir lá um dos resultados dele é no finzinho do ano, que é justamente quando o John Barnard chega, olha o carro e fala assim, não, peraí, mexe nisso, mexe naquilo e imediatamente o Watson consegue ser mais competitivo, mesmo com o carro antigo, com um conceito muito datado, e a gente sabe que depois o Barnard vai trazer em 81 o chassi de fibra de carbono, MP41, um conceito completamente diferente que acabou sendo o standard da Fórmula 1, que é o chassi em fibra de carbono. O alumínio aeronáutico foi paulatinamente sendo retirado da Fórmula 1 nos 5 anos seguintes. A gente só vai ter resquício de chassi de alumínio assim, até 85 mais ou menos. Ainda tinha algumas equipes que faziam um chassi, digamos assim, híbrido, tá? Alguns painel de fibra de carbono com estrutura em alumínio, bom, enfim.
Mas o movimento do Prost indo para Renault em 81 fazia sentido na questão de que era um grande talento francês, ele estava disponível para entrar nessa vaga, e tendo como referência de velocidade o René Arnoux, que era um velocista, né? Por mais que o Arnoux fosse aqui, assim, quando a gente fala no René Arnoux, a gente pode pensar num Juan Pablo Montoya da década anterior. Aquele cara que ele tinha muito ímpeto, tinha velocidade, tinha talento natural, era um cara muito bom nos dias sim, mas que muitas vezes não tinha cabeça, não tinha leitura de corrida nos dias não. É o cara que acabava ficando abaixo, ou então provocando um desgaste excessivo de equipamento a ponto de quebrar, ou a ponto de ficar sem pneus no fim da corrida e ficar vulnerável. Esse era o Arnoux. E era um cara que, sim, o pessoal gostava no sentido de que ele era aquele cara que empolgava pela velocidade que ele tinha. Uhum. A Renault começa em 81 ainda com um carro de 80. Tá? O chassi novo ele só vai estrear e ter um nível de confiabilidade um pouco melhor no primeiro terço de 81. E aquela temporada que foi muito diversa, foi a temporada do primeiro título do Nelson, em que o Carlos Reutemann foi muito bom naquela primeira, segunda metade. E vou dizer, sem medo de errar, que na segunda metade, o grande destaque da temporada 81 chama-se Alain Prost. Ele vence 3 corridas na segunda metade de 81. Ele já pegou a mão do carro, o carro já ganhou algum nível de confiabilidade, ele já Uhum. estava totalmente integrado na Renault e já tinha provado que era mais piloto que o Arnoux, de forma contundente. Tá? Ou seja, o Prost ele já é um piloto regularmente vencedor desde a segunda metade de 81. O GP da França, aquele famoso, aquela história é na segunda metade, ou você considera a partir da França essa virada dele? Estou Não lembro se é. considerando a França já como uma segunda metade, tá? Pode não ser muito exata, mas assim, da Ah, metade para o fim, geralmente é o... em julho, junho, né? A França então tá perto. Sim, sim. Eu pergunto porque é uma corrida muito emblemática, a gente já vai puxar ela como um assunto na frente. Eu digo isso porque é muito comum dizerem que o Prost ele só amadureceu em 1985, que foi o ano em que ele realmente ganhou o título mundial. Havia aquela pressão, né? Já falei sobre ser o primeiro francês a ganhar. O Pironi ficou a 5 pontos de ser o primeiro francês campeão mundial em 82. A gente já vai chegar em 82, mas assim, é, com tanto francês na praça, era natural você ter esse tipo de pergunta, porque o Brasil tava ganhando um monte de título mundial, ele tinha ganho com o Emerson, aí ganha com o Piquet em 81, né? Como é que pode esse país terceiro mundo ganhar É a título água que eles mundial de bebem, Fórmula como 1? diz Jack Stewart. Exatamente, né? Que água é essa que a gente não tem aqui? A gente tem água Perrier e não consegue fazer campeão mundial. Enfim, o Prost ele já está maduro em termos de ser vencedor regular de corridas na segunda metade de 81. Tá? Ou seja, essa questão de que o Prost amadureceu para ser campeão em 85, depois das derrotas com a Renault, as derrotas para o Piquet, derrota para o Lauda e blá blá blá, em 85 ele finalmente atingiu a maturidade. Balela! O Prost ele já é um cara super competitivo, vencedor de grandes prêmios desde a segunda metade de 81. Tá? E veja quanto isso é distante de qualquer rivalidade com Ayrton Senna. A gente está falando da segunda metade de 81. O Senna estava correndo de Fórmula Ford. Tá? Começando a Tava lá, correr. tá. Ele estava começando de Fórmula Ford. Não, era o Fórmula Ford, era o 1600 ainda. Era o menorzinho. Depois ele vai para 2000, né, em 82. Ou seja, era o primeiro ano de monoposto do Ayrton, tá? E o Prost já era um piloto regularmente vencedor de grandes prêmios, tá? A ponto de eu falar isso, ele foi o destaque da segunda metade da temporada 82. Talvez, e aí a gente entra rapidamente no campo da hipótese e já fecha a porta, se a Renault já tivesse o mesmo nível de confiabilidade, já tivesse o carro novo na primeira metade, talvez o Prost tivesse inclusive de repente ter disputado o título com o Reutemann e com o Piquet. Porque Tá? foi aquele E o campeonato foi Lafitte, bem, né, que bem foi. próximo, exato, né?
Chegou E os foi três uma com das chance no melhores final, né? temporadas da história, tá? Ela, se você quiser, ela entra num top 10 fácil. Se você quiser Uhum. ter muito carinho com ela, ela entra num top 5, porque foi uma temporada muito diversa. E o Prost fez parte dessa diversidade, com 3 vitórias, com aquela certeza, foi assim, cara, esse francês é realmente bom. Ele, tudo aquilo que ele esmerilhou, moeu nas Uhum. categorias de base, ele realmente era um cara muito bom, contra Verdade. pilotos franceses que na época eram muito bem reputados. O próprio Patrick também, apesar né, de não ser um piloto vencedor, ele foi o cara que foi para a Ferrari no lugar do Gilles, tinha sido contratado pela McLaren lá atrás, né, na verdade no lugar do Gilles lá em 78, né, quando o Jochen Maes cai fora e eles ficam ainda Uhum. com o Han, foi o Tambay, né? O Pironi era um cara super reputado, o Patrick Depailler era um cara super reputado, Jacques Lafitte Vencedor. super reputado, né? Então você Uhum. tem um monte de caras aí. O Jean-Pierre Jarier, apesar de ser ele também teve seus momentos, teve uma carreira ali de muitos infortúnios, que aconteceram com ele. Ele podia ter muito bem ter sido um vencedor de grandes prêmios. Então você tinha ali toda uma França, já falei do Arnoux, já falei do Jabouille, então você tinha uma França ali com uma leva de pilotos super competentes, que eram pilotos topo de linha da Fórmula 1, que era da Endurance também. Você tinha ali um Henri Pescarolo sendo um grande do Endurance. O próprio Gerard Larousse também, um grande vencedor das 24 horas de Le Mans, entre outros caras que também eram muito competentes, o Jean-Pierre Jassot, que foi 2 vezes vencedor de Le Mans. Então você tinha caras assim muito bons sendo formados na França, e o Prost surgindo como um dos grandes para cima dessa gente, né? Teve os irmãos Ferté, que acabaram não chegando na Fórmula 1, mas que também faziam parte daquela turma da França sendo formada, e entre outros pilotos. E você tem essa característica, tá? O Prost, ele é vencedor de grandes prêmios desde a segunda metade de 81. Desde lá, ele já é um cara elegível a ser campeão mundial. Em E 82 ele abre vencendo as duas primeiras, não é isso? Ele vence as duas então, primeiras. 82, aquela corrida de Jacarepaguá, ele vence naquela circunstância de desclassificação de carros aspirados, tem Piquet, aquela questão classificado, toda. né? O Piquet ganhou, mas não levou, por causa da questão dos lastros, né? Você Uhum. tinha aquela guerra aberta entre as equipes inglesas capitaneadas pelo Bernie Eccleston, as equipes Sim. de fábrica ficando junto ao Jean-Marie Balestre, aquela fisa-foca, e dentro daquilo muitas interpretações de regras para tudo quanto é lado, a ponto da gente ter aquele episódio de Imola 82, que só largaram 16 carros, Pironi e Villeneuve, aquela coisa toda, né? Não vou entrar nessa seara aqui. O Prost quebra nessa corrida, inclusive, poderia ter sido um dos, né? Poderia ter vencido as Ferraris Uhum. naquele dia. A Renault teve um carro espetacular em 82, mas que era muito frágil. Ele ganha nessas circunstâncias de 82 ali a corrida de Jacarepaguá e faz uma corrida espetacular, uma das melhores da carreira na África do Sul. Tá? Uhum. Ele tem uma falha de pneu, um furo de pneu que inclusive danifica a carenagem do carro, ou seja, o carro até perde um pouco de eficiência aerodinâmica, porque a gente tem que lembrar que era o carro asa, então qualquer dano à estrutura ali do carro, à carenagem, representa um déficit aerodinâmico, mas ele foi comendo, ele fez uma corrida de recuperação incrível e que é uma corrida típica de pilotos ascendentes. Ele foi lá e imprimiu um ritmo de prova. Ele foi lá e alcançou o Arnoux, que até então era líder. Foi inclusive uma transmissão do brasileiro horrorosa, porque ninguém estava acompanhando a recuperação do Prost, que era a grande atração da corrida e que acabou se tornando uma das melhores vitórias do Prost, uma das piores transmissões aqui para o Brasil de Fórmula 1, porque simplesmente não estavam acompanhando essa recuperação incrível que ele estava imprimindo. Só que nas demais corridas, o carro da Renault era um carro essencialmente governamental, era um carro estatal. A Renault era uma estatal
E certo. você tinha componentes estatais no carro. Você tinha esse nacionalismo francês que levava ao extremo de você ter que usar componentes franceses que quebravam o tempo inteiro no carro. Você tinha falhas, falhas de alternador, as saias do carro de 82, que em 81 não podia sair, mas em 82 você podia ter ali uma saia e essas saias elas apresentavam um desgaste excessivo, ou seja, no fim da prova, você naquele momento que você estava mais leve e tudo mais e que você poderia ter aquele sprint final, o carro estava Uhum. vulnerável à concorrência, tá? O Prost perde corridas por causa disso, até você tem a vitória do Michele Alboreto com o Attila, uma vitória improvável acontecendo lá em 82 e o Alboreto também venceria a prova em 83, né? Com a Tiro, duas vitórias improváveis que provavam o quanto o Alboreto era bom piloto, né? Ele teve Uhum. aquela decadência muito triste na Fórmula 1, mas ele era um piloto muito bem reputado. Mas enfim, em 82 o Prost enfrentou uma miríade de problemas num carro que era muito competitivo. Ele estava sempre ali na primeira fila, o René Arnoux sendo poleman né? E a gente tem uma situação muito curiosa. O Prost ele ficou a 10 voltas de ser campeão mundial de 1982, porque Sim. ele era líder a 10 voltas do fim do Grande Prêmio da Áustria de 82. Tá? O carro quebra. Agora eu não vou lembrar exatamente o motivo, se foi motor, turbo, Uhum. enfim. Mas ele quebra. Final da prova. Tá? Vence aquela prova o Hélio de Angelis com o Keck Rosberg em segundo. Rosberg que seria, ao fim Uma do ano, chegada o campeão. tipo Mansell Ah, teve uma chegada, na Espanha em inclusive, 86, né? memorável, tá? Porque os dois carros eles cruzam praticamente lado a lado. Uhum. É um final assim de tirar o fôlego. E a matemática nos diz que se o Prost tivesse vencido a corrida, acumulado os 9 pontos, o Rosberg ele teria 2 pontos a menos, porque ele não chegaria em segundo, ele chegaria em terceiro, e o campeão mundial de 1982 seria o Alan Prost. Tá? Seria. É uma corrida que se o carro durasse mais 10 voltas, 9, 8, agora eu não vou lembrar exatamente o número que faltava para ele quebrar, ele quebrou no finalzinho da corrida, seria ele o campeão mundial. Tá? Ou seja, já em 82 ele passa muito perto de ser campeão. Tá? E Numa 82, vamos lembrar, né, temporada, Lucas, esse específico, mas de todo modo foi uma temporada com 11 vencedores. Essa foi a única 11 vitória da vencedores, Rosberg, 16. certo? A única vitória da Rosberg, que é o campeão. Então, Ele realmente, ganhou em Dijon, né? O De Angelis ganha essa corrida na uhum, Áustria. O Rosberg só vai ganhar desculpa, uma prova no ano. o Rosberg E segundo. e quando você pega a tabela, todo mundo, você pega a tabela Muito de próximo, 82 né? e todo mundo, tá? Uhum, E você vê que o Rosberg ele foi campeão simplesmente porque ele pontuou mais vezes, ele chegou, ele recebeu a bandeirada entre sim. os 6 primeiros mais vezes do que o resto do grid, tá? Isso graças à confiabilidade do carro dele, que recebeu uma atualização no motor Cosworth DFV, que na época todo aspirado era o DFV, feita por um cara chamado John Judd. Hum, Então você teve uma foi. situação muito divertida. A gente depois foi ver naquela Fórmula 1 aspirada, pós era turbo, a gente foi ver os motores Judd na Fórmula 1. E Uhum, muito pouca gente sabe que já teve um Judd, um Cosworth da Judd, uhum, que foi essa versão que o Rosberg usou em 82, que era mais potente que o DFV padrão, né, o upgrade vigente que a Cosworth tinha para suas equipes clientes era mais potente, tá? uhum. Dava ali seus, acho que uns 15 cavalos a mais, tá? E era muito confiável. Quebrava menos que o Cosworth padrão, tanto que a própria Cosworth compra a patente desse upgrade do John Judd para 82, tá? De 82 para 83 para fazer o DFY, que é uma derivação do DFV. Porque quando a gente pensa, né, só abrindo um parênteses aqui, acho que é legal destacar, o Ford Cosworth DFV, ele estreia em 67, vai ter essa sobrevida até 83, 84. Se você quiser considerar o DFY como uma derivação do DFV, ele vai até 85 com a Tyrrell, depois você tem os só turbos no grid. É.
sendo um motor tão longevo, claro que ele passou por upgrades durante esse fim de anos 60, todo ano 70 e esse começo dos anos 80. Não foi um motor que ficou ali parado, intocado, sempre o mesmo desde 67. Não, ele foi ganhando upgrades. E esse de 82, feito pelo John Judd, levou o Keck Rosberg a ter um carro muito confiável, mais potente que os outros aspirados, numa época em que o turbo estava sendo desenvolvido e era muito pouco confiável. A quebradeira da Renault e a situação da Ferrari, que teve a morte do Villeneuve lá na Bélgica, e depois o acidente do Pironi em Hockenheim, privando seus dois principais pilotos de disputar o título. Reitero, o Pironi ficou a 5 pontos de ser campeão, acabou sendo vice. Junto ali o John Watson chegou muito perto, mas assim, o Watson tinha um carro, na McLaren um carro menos potente que o Rosberg. Uhum. Os dois andando de carro aspirado, mas E a mesmo assim Ferrari o é campeã de Rosberg com o carro. construtores em 82, A né? Ferrari é campeã de construtores, tá? Ou seja, a Uhum. Renault nem isso consegue. Ou seja, um ano que era para ser fácil da Renault, porque a Ferrari teve toda essa crise interna, Uhum. provocada por ela mesma, tá? Não é provocada pelos pilotos, não foi provocada pelo Pironi, foi pela péssima gestão interna da própria Ferrari, um carro que era muito forte, muito competitivo, mas que tinha essa característica de fragilidade que vitimou seus dois pilotos, sendo o Pironi uma vítima em termos de carreira e o Villeneuve vítima fatal. Era um ano para ser uma baba para a Renault. Assim, o Prost ia ganhar fácil. Tivesse um mínimo de confiabilidade o carro. Tá? Uhum. Cansou de ter quebra do alternador, cansou de terminar a corrida com as saias todas roídas e ele em situação vulnerável, que ele podia ter marcado mais pontos, não marcou mais, justamente por causa disso. Tá? E chegou 83, que aí é um outro capítulo do Prost na Renault, mas que também era um cara que disputou o título mundial até a última etapa. Ou seja, ele vem de Ele ganhou disputa de várias título, corridas, né, esse ano. ganhou mais corridas que o Nelson. Nelson ganha 3 corridas no ano, o Prost ganha 4. Tá? É, uma curiosidade é que o Prost ele cai na maldição do duplo abandono no começo da temporada. É uma coisa impressionante. Todo piloto que tem um duplo abandono no começo da temporada, ele não se torna campeão mundial. Tá? O Prost teve 2 abandonos no começo de 83. Tá? O Grande Prêmio do Brasil ele abandona, o Long Beach ele abandona. E o Massa não foi campeão em 2008, ele teve um duplo abandono. Tá? O Mansell ele teve um triplo abandono em 91 e não foi campeão. Tá? Então você tem uma situação de que se o piloto abandonou, né, 91. o Hakkinen não foi campeão em 2000 também, ele teve também, se eu não me engano, triplo abandono, tá? O Schumacher ganha as 3 primeiras provas lá da temporada 2000. Exato, exato. Então você tem essa espécie de maldição da Fórmula 1 e se Isso o piloto responde ao abandona nosso vídeo do Senna em 94, então, meu amigo. Isso responde também, ao... tá? De certa forma, sim, tá? O Senna ainda teria que lidar com essa característica de pontuação de que realmente, se você pegar em toda a história da Fórmula 1, é, é, jamais você vai ter um campeão que teve um duplo abandono no começo da temporada. Tá? E o Prost ele tem esse duplo Pois abandono e é. acaba não sendo campeão em 83. Tá? Os caras que chegaram mais perto foram ele e o Felipe Massa, tá? Que os dois foram até a última rodada. Tá? Deve ter mais um outro exemplo aqui da história, sabe? Mas que, assim, os dois mais emblemáticos, claro, acabaram sendo o Prost e o Massa, em uma situação de que em 83 o Prost ele pilota muito bem, ele só vai ter realmente um erro naquele Grande Prêmio da Holanda, aquele freia à tarde, colide com o Piquet, os dois acabam não Fica ali, aham. pontuando e que na verdade foi um grande prejuízo para o Prost, Uhum. porque Porque tava... ele estava para passar o Nelson já estava com problemas ali, salvo engano, problema amortecedor, ou seja, ele estava com problemas de dirigibilidade, o carro já não estava mais competitivo como estava no começo da corrida. Prost ia passar, só não passava por quê? Porque o motor BMW do Piquet lá em 83 já estava empurrando pra caramba. Tá? E, e veja, né? Eu acabei de citar o ano 2000, né?
ano 2000, Schumacher ele foi campeão basicamente porque em determinado momento que tudo parecia conspirar para que o Hakkinen fosse tricampeão, vem o famoso upgrade da Ferrari na Itália. E a partir daquilo ali a Ferrari não perde mais nenhuma corrida no ano 2000. O Schumacher tinha tido E vários abandonos sequenciais, inclusive, né? ele tinha tido abandonos sequenciais, perdeu aquela corrida na Bélgica naquelas circunstâncias, daquela Uhum. ultrapassagem memorável do Hakkinen. Já tinha também tido um prejuízo enorme na Hungria, que o Hakkinen ganhou também, fez um monte de ponto nas costas dele. E já estava tudo encaminhado, foi assim, nossa, vai ser o Trinca Hakkinen. O pessoal já estava até brincando com essa situação. Vem Monza, a Ferrari faz um tremendo de um pacote de atualização e ela não perde, o Schumacher não perde mais corridas a partir daquilo. E em 83 acontece mais ou menos a mesma coisa. Na Itália, a Uhum. BMW traz, né, o Paul Roche traz um upgrade no carro, ele faz ali um upgrade no motor da BMW e assim, a Brabham rende horrores. E o Piquet entende aquilo ali. E o Piquet faz todo aquele pânico, ele instala aquele pânico na Renault, que faz com que eles caiam nessa armadilha da Brabham, Piquet e Murray, tá? Que era um pessoal muito rock and roll, muito antenado, muito disposto a fazer As esse tipo de brechas do mind game, regulamento, né? brechas no regulamento. Até hoje, isso é uma coisa que assim, a gente já vai falar a respeito do Prost em si, a personalidade Prost, mas ele é um cara que até hoje reclama que a Brabham usou um combustível ilegal Uhum. em 83 e é por isso que Que era a de Brabham avião, né? Alguma ganhou o coisa assim, né? título. O que acontece? Foi descoberto, e assim, a Era Turbo não é minha preferida por acaso. Tá? Uhum. A escalada de potência da Era Turbo foi uma coisa sem precedente na Fórmula 1 e nunca mais vai acontecer. Né? Os dias das maiores escaladas de potência da Fórmula 1 já aconteceram. E assim, conformem-se com isso. Tá? As formas de você poder aumentar a potência de um motor turbo, é claro, você também aumentar a confiabilidade e você melhorar a tua queima de combustível, você promover um sistema de arrefecimento eficiente e você também ter uma gasolina que seja a melhor possível para essa equação toda. Tá? E a gente tem que lembrar que a Alemanha ela tem um know-how de química extraordinário. Tá? Quando a gente fala em químicos, a gente pensa, por exemplo, em cientistas, vem aquele personagem, né? Aquele lugar comum, os cientistas do pica-pau que tem sotaque alemão, a gente lembra do Werner von Braun, que levou o homem à lua. Então, sempre que você está ligado à ciência, etc. e tal, você já pensa naqueles personagens bem lugar comum mesmo, chavão, né? Aqueles de desenho animado com um sotaque alemão e tudo mais, aquela coisa caricata, né? Mas a Alemanha tinha essa característica de ter um know-how de química fortíssimo, a BASF, o Wintershall, né? Enfim. É, e, inclusive, e aqui a gente tem que falar disso, da tecnologia alemã para sintetizar gasolina na Segunda Guerra Mundial. Porque de onde os alemães tiravam combustível para os Stukas, para os Messerschmitt, para os Heinkel e etc e tal. Para abastecer os Panzers, Tigers e etc e tal. Eles faziam gasolina sintética. Então, a partir do momento que você teve a necessidade de gasolinas especiais para os motores turbo, eles viram e falaram assim, mas peraí, onde que eu já vi estudos de gasolinas especiais sintéticas e com densidades especiais e também baseadas na cadeia aromática do carbono, aquele ciclo de carbono que é o benzeno, anéis de benzeno. E a gente vai entrar um pouco nas aulas de química que a gente teve no ensino médio, a questão dos hidrocarbonetos. E foi descoberto que esses anéis de benzeno, os anéis aromáticos, né, esse anelzinho fechado de carbono, ele era muito bom para os motores turbo, porque assim que ele era jogado na câmara de combustão, ele provocava um arrefecimento, ele não tinha autodetonação, e ele aguentava mais você colocar mais boost de turbo. É.
E é claro que a BMW, sendo alemã e tendo esse berço, né, é claro que nos estudos que eles fizeram, eles não fizeram estudo só da eletrônica, porque o gerenciamento eletrônico dos motores turbo também foi um passo importante, né? O, o turbo ele se torna realmente bastante confiável quando você tem um começo ali, um primeiro gereamento eletrônico de motor, feito pela Bosch, né? E outras equipes ali, a Renault com a Bendix, sabe? E a Ferrari com a Magneti Marelli, e todos percebendo que para que um motor turbo fosse o mais eficiente possível, era necessário um gerenciamento eletrônico do motor. E só que a BMW colocou a gasolina também na equação. Tá? Em 82, por exemplo, a Ferrari tinha nos seus motores injeção de água, tá? Que fazia também parte do arrefecimento, uma espécie de encapsulamento da partícula de gasolina, fazendo com que a queima também fosse mais eficiente. E os motores da Ferrari em 82, que era aquele V6 120, né, era mais aberto, os dois turbos ficavam por dentro, não ficavam por fora. Esse era o arranjo de turbo por fora, a Renault usava, porque tinha um V mais estreito, a admissão era no meio, os turbos para fora. Só que a BMW, com o motor 4 dela, que é derivado, bloco é derivado de um sedã de passeio, a linha de motores que eles inauguraram em 61, o que é uma história incrível também, eles entenderam que se você colocasse um alto percentual de tolueno nessa gasolina, ou seja, usando essas cadências, anéis de benzeno, você tinha uma gasolina que era muito mais resistente à autodetonação, você podia colocar não só uma taxa de compressão maior, mas também boost de turbo maior, você podia botar turbos maiores, e é claro que com isso você conseguia mais potência. Isso, claro, junto com o desenvolvimento de lubrificantes e o próprio sistema de arrefecimento, que usava radiadores cada vez maiores. Quando a gente pega os carros da era turbo, o tamanho do radiador era uma coisa descomunal. Também porque ele precisava de radiador do motor, a água do motor, o líquido de arrefecimento do motor, e também os intercoolers. Então o sistema de arrefecimento desses carros eram enormes. Mas o Piquet ele ganha 83 por causa dessa arrancada da Brabham. O chassi era eficiente, não seria tão eficiente quanto o 84, o chassi da McLaren, a gente já vai chegar nisso. É. Mas o carro deu um salto de potência também, tá? Do começo do ano até o fim do ano, a gente está falando de 83, o motor da BMW em configuração de corrida ganhou certamente de 100 cavalos para mais. Tá? De começar o ano com 640, ali quando o Nelson ganha Jacarepaguá 83, até uns bons 740 que a Renault não conseguia mais pegar. Uhum. Tá? Lembrando que o motor da Renault 83 ainda era o 01, tá? O RS01. Não era o EF04, o EF04, que é um segundo bloco, um segundo projeto, eles só vão inaugurar em 84. Tá? E depois fizeram o F04, depois fizeram o F15, na época do Ayrton, aquelas poles maravilhosas do Ayrton com a Lotus Renault. Já era um motor que já estava ali no topo do desenvolvimento dele. Era basicamente o mesmo motor de 77 com o aprimoramento interno e aprimoramento de periféricos. Ele se torna um biturbo em 79, ele era monoturbo até então, mas era um motor que já estava no limite de desenvolvimento. E o que acontece? A Renault inventa de colocar mais boost no turbo do Prost para ver se ele consegue acompanhar o ritmo do Nelson, o motor já de língua de fora, e você tem assim, uma quebradeira culminando na quebra na África do Sul, o abandono do Prost e o título do Nelson com a terceira colocação, vitória do Ele chega a Patrese, fazer o segundo pit lugar. stop, né? Aquela narração clássica do Galvão Bueno. Vai Aquela parar, o cara narração já está em também casa, já está trocando o macacão, o Galvão O cara já tá contabilizando o cortejando quilômetro. ali alguma mulher ali no paddock ali, né? O próximo já cortejando alguma mulher ali no paddock, já fala assim, olha, esquece a temporada 83, vou eu lá fazer minhas outras atividades. É É, claro que eu tô falando isso por maldade, gente. Nem vamos falar sobre boataria de Prost sim, sim. aqui. A gente vai falar mais sobre esse aspecto de que sim, o Prost ele passou muito perto de ser campeão em 82, campeão em 83 também, e ele acaba sendo demitido, né, assim como um bode expiatório.
Ele foi certamente o componente mais forte da Renault em 83. Uhum. Ah, o carro era bom, né? Um R40. Ele era um carro bom, mas o Prost fez muita coisa. Só lembrar o que o Chiver fez na temporada, Sim. que não foi nada. Tá? Um pódio ou outro ali, eventual, e mais Uhum. nada. Tá? O Prost andou muito com aquele carro. 4 vitórias. A vitória de Silverstone foi incrível. Na Áustria ele foi assim, excelente, sabe? O Prost fez uma tremenda temporada de 83. Tá? Só que a Brabham veio com um upgrade maravilhoso. O Nelson ganha em Monza, ganha em Brands Hatch, que era o grande prêmio da Europa, à época, né? Sim. Que a Inglaterra foi Silverstone, o British Grand Prix foi Silverstone. E assim, foi uma arrancada irresistível, como foi a de Schumacher em 2000, né? Coincidentemente também com um upgrade de Monza, de uma forma que a Renault não tinha muito o que fazer ali. Assim, a Brabham, o Piquet entrou na cabeça dos caras da Renault, tá? E os caras lá com caixa de som, com rock and roll, tocando rock and roll no box. Ou seja, fala assim, cara, nós vamos invadir tua praia, a gente vai, we will Perfeito. rock you, sabe? Você Eles tem estavam um assim texto no. maravilhoso no GP, que é o epílogo do 83. Vou deixar aí para o pessoal, para quem quiser se aprofundar nisso, né? Realmente a forma que você contou e os detalhes que você trouxe aí são impressionantes. A minha proposição agora é que nós pulemos para a McLaren, mas aí, porque a gente conhece muito, né? O Prost é interessante, né, Lucas? Porque de 82 a 90, só em 87 que ele tira em quarto lugar, ou ele foi campeão ou vice, de 82 a 90, não é isso? Então, pô, no Ah, mínimo é um cara que entende o negócio. Então eu queria que você passasse pela McLaren. Você vê duas vezes Lauda, depois Rosberg, campeão do mundo. 87 foi o Johansson, né? Mas aí 88 e 89 o Ayrton e 90 na Ferrari com o Mansell. Quer dizer, companheiros de equipe, campeões do mundo, vencedores de dezenas de vários corridas. campeões do mundo, vários companheiros de equipe super reputados, quando não foram campeões do mundo, assim, fora assim, o Johansson é o cara que destoa desse grupo, Sim, né? tá? É, Então me o fala assim Johansson do, que ali, do Prost na McLaren, dessa maneira assim ampla, né? Sem a gente entrar no específico, porque acho que 88 e 89 dá 3 vídeos só sobre essas sim, duas sim. temporadas. E a importância é mostrar quão competitivo o Prost foi encarando desafios que talvez, não dá para a gente cravar, mas acredito que talvez ele seja o campeão que mais teve campeões como companheiros de equipe, é isso? Provavelmente, tá? Se a gente fizer um levantamento de pilotos que tiveram campeões do mundo com companheiros de equipe, o próximo, muito provavelmente vai ser o cara que teve mais. O Prost ele chega numa circunstância de barganha na McLaren 84, tá? Porque o Ron Dennis ele já estava meio às turras com o John Watson, que estava pedindo muito dinheiro, e de repente você tem um Alan Prost livre no mercado, fala assim, você topa ir pela McLaren por 3 moedinhas, né? Fala assim, olha, eu tenho aqui 3 moedas, 2 paçoquitas, você topa vir para a McLaren? Topo, claro que eu topo. E aí você dispensa o John Watson, que era um salarião ali, e o Ron Dennis não estava muito afim de pagar. É. O Watson que já era também mais veterano e tudo mais. O Watson estava meio que querendo o salário do Lauda, sem ser o Nick Lauda. É. Ou seja, o Prost ele chega ali e já começa imediatamente a ser rápido. Numa circunstância de que o chassi lá, o MP42 de 84, é uma história muito bacana também. O Prost faz o shakedown do carro. E aquela coisa, né? Você dá aquelas primeiras voltas e depois você volta e a equipe te cerca e fala assim, e aí? E o Prost só vira e fala assim, galera, não se preocupem que esse carro é fantástico. Aí não podia dar outra, tá? O carro era realmente de uma eficiência absurda. E pra gente pular um pouco, ó, né, pra gente resumir bem o 84, o Prost perde por meio ponto. O que vai dizer de um cara que perde o título mundial por meio ponto? Tá? Em algumas circunstâncias que ele, de repente, teve ali uma quebra ou outra, qualquer quebra que ele não tivesse, ele já era campeão. Tá? Não vamos falar de Mônaco 84, que é assim, é uma coisa. Ah, não, ele ganharia 6 pontos e seria Aham, campeão. Gente, aquilo ali era uma corrida. insano. A E chance foi do lá no Prost. começo, né? Não, e a chance do Prost enfiar o carro no rail em qualquer
curva, diante da chuva que estava acontecendo, o Beloff chegando nele também. Depois, claro, teria a questão da Tyrrell, tá irregular, etc e tal. Mas assim, você não pode cravar que o Prost ia ganhar 6 pontos e que por causa disso que ele não foi campeão, ou então dizer que foi o Balestre que impediu a corrida, que isso é uma burrice atroz que Uhum, algumas pessoas cometem. sim. Tá? E que foi reforçada pela série do Senna, sabe? Um serviço isso que a série fez, sabe? Porque não foi o Balestre, foi o Jack Hicks, foi decisão do Aham. Hicks. Inclusive a ponto Que era rei da do chuva no ano Balestre ter passado. tirado ele de direção de prova, o Hicks inclusive ter acionado o Balestre judicialmente por causa disso. É. Então não foi o Balestre que impediu o Mônaco 84. Não, o Prost não ia ganhar 6 pontos. Sabe? A gente tem que parar de alimentar esses boatinhos besta, sabe? E que acabam construindo uma imagem distorcida do Alan Prost. E do Tá? Senna Alan Prost também. era santo? Não, não era. Mas não tinha santo, não tinha demônio ali. Eram seres humanos. Tá? Seres mais ou menos políticos, com interesses particulares, com N níveis de integração às suas equipes, à atmosfera em volta, aos mecânicos, engenheiro de prova, projetista, diretor da equipe, chefe de equipe, enfim. Né? Mas a gente tem que parar com essa bobajada de Mônaco 84, a gente tem que parar. Sabe? Não foi o Balestre, o Prost não ia ganhar 6 pontos. Tá? A própria Toleman Não tem dá para depoimentos, cravar né? Tem depoimentos que o isso. próprio Senna tinha risco ali de quebra, a suspensão totalmente O próprio prejudicada, né? Ayrton, tal, o Beloff ia ser desclassificado, ou seja, imagina só se dependesse de Mônaco, teria desclassificação da equipe Tyrrell, porque eles estavam com carro irregular durante a temporada, questão de lastro, de uso enfim, uma cachorragem toda lá da Tyrrell, uma punição inclusive muito pesada para Tyrrell, e que imagina se o campeonato 84 quase subjúdice por causa disso. Seria uma coisa horrorosa. Tá? Principalmente pelo desfecho que a gente teve de um campeão, que foi o Lauda, meio ponto à frente do Prost. Sabe? Um desfecho incrível para a carreira do Lauda, que já foi assunto nosso aqui também Uhum. no canal. Mas assim, o Prost, primeiro, ele já mostra sistematicamente ser mais rápido que o Lauda. O Lauda vence na consistência. Nos Esse treinos campeonato de oitenta e foi um quatro. baile, né? Né? 15-1, 14-2, alguma coisa assim. Então, o Lauda ele é campeão, o único campeão da história, isso em Sem 84, pole. sem ter ido para a primeira fila de qualquer Não é nem pole. corrida da temporada. Aham. Ele foi o único a fazer isso. O cara que chegou mais perto disso foi o Danny Hilme em 67, de Brabham, Repco. Na época que o Clark já estava com a Lotus Cosworth ali, tava, né, já era o carro, melhor carro do grid, mas muito frágil ainda. O Clark acaba não sendo campeão em 67, muito em parte por causa disso. Uhum. Por causa de questão de confiabilidade. Porque se depender só do Clark, ele seria campeão em 67 fácil. Tá? Uhum. O cara tava ainda num auge maravilhoso. É. Sim. Assim, em 84 o Prost perde por meio ponto. Tá? Ele reconhece que ele aprendeu muito com o Lauda. E eu vejo o Alan Prost assim, como característica. Qual a característica do Prost? Eles são Niki Lauda aprimorado. Uhum. Tá? É um cara que ele foi forjado nessas situações de quase título e ele se dá muito bem com o Lauda dentro da equipe McLaren, esse período de 84 e 85. Um Lauda que já não tinha as mesmas armas para disputar título em 85. Tá? O contexto de 85 já é bem diferente do contexto de 84 em termos de possibilidades para o Lauda. Tá? E algumas quebras que o Lauda teve que o Prost não teve, que claro, também desanimaram o Lauda, tanto que só Uhum. ganha uma prova em 85. E Exato. você tem finalmente esse Prost que é o campeão mundial, mas que Com já uma estava certa ali pronto vantagem para também, ser. né? Uhum. Sim, Uma sim. folga, né? Tá? A temporada de 85, em algum aspecto, lembra o que a gente teve agora na Fórmula 1 em 2024. Um piloto Uhum. que é uma temporada bastante diversa, você tem algumas corridas interessantes, vários vencedores, mas um piloto que está ali na frente e Sempre. vai acumulando, né, no caso foi o Max Verstappen, Uhum. e que se tornou campeão com alguma antecedência ali, mas numa temporada que foi interessante, que teve também diversos conjuntos carro-piloto interessantes, como teve em 2024. O Leclerc, o Lando Norris, o Piastri ganhando corrida, É a como aquele Mercedes jogo. também tendo.
Aquele né? jogo de futebol que termina um 4-1, mas que os três gols foram mais para a reta final, no escanteio, uma coisa assim, né? Que não traduz o que foi o jogo, né? Literalmente. Então, uma temporada 85 foi uma temporada muito interessante da Fórmula 1, muito diversa, tá? A temporada em que o Senna se torna vencedor do Grande Prêmio, o Mansell se torna vencedor do Grande Prêmio, você tem uma vitória incrível do Pequena França, com a última vitória da Brabham. O Michele A Alboreto Williams muito no final forte, do ano né? O praticamente Williams no final domina, do né? ano era o carro, já era o carro, a Uhum, Honda já era o motor, tá? sim. Já era o grande motor turbo da Fórmula 1, já era o Honda Pronunciando na segunda metade, 86, né? na, De na metade de 86, você 86. é um dos, acho que é o maior, aliás, todos nós somos fãs de 86, mas você já quantas vezes falou que é a maior temporada da história e o campeão da maior temporada da história foi o Prost, né, Lucas? Exatamente, o que para mim não é pouca coisa, sabe? E vai ter gente que pergunta assim, mas como é que você pode ter como temporada favorita a temporada em que um francês chega lá e derrota dois brasileiros, né? Porque o componente no nacionalismo para mim é secundário. É claro que eu vou ficar feliz de ver um brasileiro saindo aqui do nosso país e brilhando no exterior, seja lá qual for a competição, né? Não estou Uhum. falando só de automobilismo, né? O quanto a gente não vibrou com o Guga, com assim e também guardadas as devidas proporções, vários aí atletas olímpicos, sei Sim. lá, Gabriel Medina, enfim, é. É legal ver brasileiro saindo daqui e sendo o melhor do mundo em algumas circunstâncias, claro que é legal, tá? Mas quando a gente coloca isso como um componente secundário, ou seja, um componente só para a gente ficar, é um componente extra, é para a gente ficar feliz, é Hum, um componente opcional, não essencial. A exato. gente amplia a nossa percepção em termos de gosto pelo esporte em si. É, pega como exemplo o futebol americano. O futebol americano agora não tem brasileiro nenhum. Tem até kicker, há pouco tempo atrás, o Cairo e tal. Não tem brasileiro. Ou seja, você vai pegar ali, você vai torcer para algum time que é americano, com um monte de americano, Uhum. mas vai apreciar o esporte em si. Você, assim, meu time não chegou no Super Bowl, não vou assistir o Super Bowl. Isso não existe nos Estados Unidos. Sim, Todo com mundo para certeza. assistir. Nem que seja para secar algum time hegemônico, como foi o caso do Kansas City recentemente, aí perdeu para o Eagles. é. Mas quando você coloca esse componente de nacionalismo como um componente secundário, fala assim, olha, se for brasileiro, eu vou ficar contente por ele ser brasileiro, mas eu estou acima disso porque eu gosto do esporte, eu consigo admirar um atleta, um piloto, independente da nacionalidade que ele tenha, isso é uma coisa, assim, transcende o que é o normalmente torcedor de sofá. Tá? E é um exercício que eu recomendo a qualquer um para qualquer modalidade, sabe? É uma coisa que a gente, assim, a pessoa não ser fã do Messi por ele ser argentino é de uma, Louco. de novo, né? É uma estupidez, é uma burrice atroz, tá? Uhum. Você não admirar o cara. Sim. Ele é incrível, um dos caras mais fantásticos a jogar bola na história do futebol. Tá? Tá nas altas prateleiras do futebol. Não vai admirar porque o cara é da Argentina. Ó, a Argentina ganha da Argentina muito mais gosto. Pare, sabe? Vamos parar com essa. Vamos parar com essa lenga. Assim, são alguns dogmazinhos que entram na cabeça, como eu falei de Mônaco 84. E assim, a gente tem que se livrar disso, cara. Varre isso é entulho na cabeça e Então, faz com que a jogando. gente não abra a mente pro esporte. Perfeito, A gente tem que olhar pro esporte independente da nacionalidade do cara. E o com certeza. Prost, ele é o francês que derrotou os brasileiros, sim, numa Uhum. temporada que foi incrível, tá? E esse foi um assunto que a gente tratou aqui, porque assim, 1986 foi muito legal, porque se você pega assim, os diversos aspectos que a gente elencou, faz assim, olha, circuitos legais, carros legais, pilotos legais, corridas legais, decisão de campeonato É. legal, tá? Fatos legais acontecendo. Quando você pega isso, você coloca, né, sobe todas as barrinhas de tudo isso aí, Ela vai 86 não, preenchendo todos os quesitos, né? para mim não perde para nenhuma, sabe? É Não, igual o eu não narrador de consigo. carnaval lá. Competitividade 10, né? E por aí vai. Então, você
tá fazendo um super trunfo ali das temporadas. O E ela é a 86, se você carta. pegar, a pontuação dela é impecável, tá? Perfeito. Vai ter, por exemplo, a decisão de 2021 foi dramática, a decisão de 2008 foi dramática, a de 64 foi dramática. Talvez, assim, de componente de dramaticidade tenham sido até mais intensas do que foi a Uhum. Adelaide 86, mas foi uma baita corrida e que Perfeito. consagrou o Prost. Tá? Com certeza. Ali meio que o mundo entendeu, fala assim, putz, o cara não é só campeão, ele é um grande campeão. Tá? E É fazendo uma coisa agora esse que, gancho, Lucas, eu acho perfeito, assim, a gente já pode explorar mais, mas eu queria fazer então, junta nacionalismo, junta competitividade e junta temporada forte. 88, 89, 90. Senna e Prost, Senna e Prost, Senna e Prost. 88. Brigas ali, daí o Senna, a Honda quer levar a decisão para o Japão, daí Portugal. Prost somou mais pontos do que o Ayrton, em 88. Senna venceu mais, todo mundo sim, sabia, né? 89. Aquela decisão ali, pá, aquela batida, e aí sim falou com o Balestre e tudo mais, mas no papel, na letra, ipsis literis era aquilo mesmo. Em 90, o Senna dá no meio do cara, né? Então faz para mim 88, 89, 90, bem apanhado. O que foi em termos de competitividade, o que foi em termos de tensão e o que a gente pode extrair de genialidade, de como é que esse cara se forjou enfrentando o piloto mais rápido possivelmente da história da Fórmula 1, em condições muito semelhantes e batendo ele mais do que foi batido, se a gente for pensar, né, no sentido geral. vamos lá. A gente tem que destacar que, mesmo tendo o Ayrton Senna como companheiro de equipe, se a gente pegar a pontuação 88 mais 89, o Prost foi mais eficiente que o Ayrton, em termos de pontuação. Tá? E se você pontua mais que um Ayrton Senna estando do seu lado, com o mesmo carro, com a mesma condição de equipamento, isso diz muito de quem foi o Alan Prost. E mais do que isso, você teve, a partir de 89, aquela guerra interna, mas algumas lições antológicas que o Prost já aplicou ao Ayrton em 88, mais conhecidas a de Mônaco e a de Monza, tá? Em que o Senna percebe que o jogo era outro, sabe? O Senna teve que acordar e falar assim, olha, com esse cara aqui é diferente, não é só andar mais rápido, tá? O Ayrton, nessa época, ele era previsível. Tá? E o Prost jogou isso a favor. Tá? Prost percebeu sim que o Senna tinha uma velocidade exuberante, um ritmo de prova muito forte, uma velocidade visceral para fazer pole position. Tá? E ele, claro, ele se poupava disso. Mas o Prost tinha uma grande reserva técnica para que, quando ele precisasse também usar isso a favor e dar tiros psicológicos no Ayrton, ele também fazia, como foi a pole em Paul Ricard, como foi a pole ali na fase ibérica ali, que o Prost fez um tempo, saiu, tirou o macacão e ficou só de roupas civis, trajes civis ali, assistindo o Ayrton tentando bater o tempo dele. É. Então, você tem esse tipo de situação. É. Mônaco. Senna morde a isca de uma forma que ele se perde totalmente e a gente tem essa situação que o Senna deixa de ser o cara que ganha tantas vezes seguidas Mônaco, porque em 88 ele morde a isca, ele Uhum. faz com que enfim, ele reage às ondas de pressão do Prost, né, que foi um termo cunhado, né, como análise dessa questão. O Prost estava 50 segundos atrás. O Senna estava lá para tentar dar uma volta nele. O Senna estava muito rápido em Mônaco, mas aí ele tem assim, era melhor ter deixado ele pilotar e pronto, mas ele estava realmente muito rápido, ele estava disposto a dar uma volta no Prost, tá? E o Prost vira e joga isso na cara, e fala assim, olha, o Senna não queria vencer, ele queria me humilhar. Exato, Tá? perfeito. Isso é uma bofetada na cara também, tá? É um olho roxo no Ayrton. Uhum. Tá? E ele tem que entender, e aí ele entende que o mind game também é muito, muito importante na Fórmula 1. E o Ayrton ele sempre foi
ele sempre foi muito elogiado por ser um cara muito concentrado, ter assim, o preparo mental para correr. E o Gerhard Berger fala muito disso, fala assim, o nível mental do Ayrton estava muito, Gordon Murray assim, fala também. um O caminhão golpe abaixo dele, psicológico, né? O o Gordon Murray próprio Gordon Murray, mencionou. mas agora, o mind Prost aqui, game, tá? A guerra de bastidores, etc e tal, o Senna tinha muito menos preparo que o Prost. sem Ele dúvida. tinha esse preparo para ser, assim, baixou a viseira pilotando. Agora, fora disso, essa questão do paddock, etc e tal. E Monza, quando o Prost sente, porque Prost também tinha Ia uma quebrar. sensibilidade incrível para o carro. Hum, Ele tinha uma sensibilidade para fazer um acerto muito bom de corrida, para que ele poupasse o máximo possível o equipamento, para que o equipamento não só não quebrasse, mas como também se precisasse ter uma, né, jogar uma velocidade a mais ali no final, ele conseguiria fazer. Muitas das corridas do Prost foram de subida ascendente, o próprio Hungria 88, que por pouco ele não passou o Ayrton também, tá? Teve aquela é ocasião do difícil. X, etc e tal. É, o Ayrton muito forte na defesa de posição, também foi um tema que a gente já conversou sobre isso, já tive textos no Uhum. próprio GP Total sobre isso. É, e só que o regulamento de 88 acaba favorecendo uma situação que foi criada porque a McLaren P44 é um carro eficiente demais. Então, basicamente, diante daquela regra de melhores resultados, né, comumente conhecida como regra dos descartes, em que valia 11 melhores resultados de 16 corridas, você criou uma situação em que, basicamente, quem ganhasse mais corridas seria o campeão mundial. Aquela famosa Daí entrevista dos você dois juntos, né, na Bélgica. O Prost fala, não dá pra gente terminar empatado, daí o Senna não, só pode ter um vencedor. Então, realmente era isso, eles sabiam, não tem assim, o Prost Eles foi sabiam que prejudicado, né? ali Não tem nada disso. era uma questão de vencer, não era questão de acumular o máximo de pontos, que sempre foi uma grande característica do Prost. É. Vamos pegar, excetuando 80, que é a temporada de estreia dele, e 84, quando ele perde por meio ponto, o Prost bateu todos os seus companheiros de equipes em pontos. Ele não foi campeão em 88 por uma questão de número de vitórias. Criou-se ali uma situação sui generis em 88, tá? Em que você juntou esse regulamento de melhores resultados com um carro que era avassalador, que era a 4x4. Uhum. Mas quando você pega a carreira inteira, o Prost venceu todos os seus companheiros de equipes em pontos. Todos, todos. Bateu todos, sem exceção. E A não eram, exceção é como a 80. gente falou, eram gente gabaritada, E né? assim, claro que, né, o Johansson, coitado do Johansson, um cara muito inteligente, um cara bacana, um cara assim, né, intelectual, um cara sensível às artes, né? Mas ele é um cara assim que ele foi um cara ali que teve uma sobrevida em top teams ali, mas que não Uhum. performava como esses caras, tá? E em 87 ele estava lá meio perdido na McLaren, tá? Como o Shiver estava lá perdido na Renault 83, né? Então foram os companheiros de equipe menos fortes que o Prost teve e o resto era tudo campeão mundial, sabe? Só cara É, fera. e aí você tem a elevação desse jogo a partir de Imola 89. Eu não quero entrar na seara de quem estava certo, tá? Quem estava com a razão Sexo dos naquilo anjos, ali. né? Como diz, né? Mas Vamos que o discutir isso. Prost usou aquilo como um pretexto para chutar o tabuleiro e rachar o time, como o Piquet fez de alguma forma em 87, com a Williams, Uhum. pegando para si o Frank Derne, criando uma patota só dele ali para que o Mansell tivesse menos armas para ser campeão. Que o O Alonso Prost tentou fez fazer na isso. Hungria, né? Mas sem sucesso, né? Em 2007, quer dizer, né? Sim, sim. Então você tem uma situação em 89 que, claro, o jogo fica. Já a rivalidade entre os dois já está para lá estabelecida, e o Prost percebe que ele fazer esse racha no time seria benéfico para ele. A ponto dele Criar no um. GP da Itália ele vencer e dar o troféu para os tifosi, né? Aquela cena é Não, genial. e ele perceber que ali era como se ele estivesse queimando pontos, porque se ele provoca isso na McLaren, ele, claro, ele torna
esse convívio com a McLaren, que sempre foi muito bom desde 84, tornou insustentável. Ele queima pontos fazendo aquilo, provocando racha no time. E se transfere para a Ferrari, aquela coisa toda, né? Ele identifica que a Ferrari seria a melhor opção para ele ir, e isso, enfim, o contexto faz com que ele seja o piloto contratado, e vale a pena a gente lembrar que o Prost foi o primeiro campeão mundial que a Ferrari contrata desde o Fangio em 56, tá? O que diz muito também sobre o jejum de vitórias da Ferrari ali, depois do Scheckter ao Schumacher, tá? Muita contratação de promessa e pouca contratação de caras que já estavam realmente estabelecidos. E o Prost faz uma temporada 90 muito boa, muito boa. Ele faz o que é possível fazer com um carro que começou inferior à McLaren e que, de certa forma, com o desenvolvimento capitaneado pelo Prost, foi o carro que chegou ali no fim da temporada de 90 praticamente em condição de igualdade à McLaren. Tinha um motor um pouco menos potente, a McLaren ganhava mais na potência, a Ferrari ganhava mais no chassi. né? De forma que só no final da temporada, e com as circunstâncias que a gente sabe, do Senna dando uma cacetada no Prost, a questão da inversão do grid conta sim, o Senna jamais daria aquela cacetada se o grid tivesse sido invertido. Jamais ia fazer isso, porque eles, assim, por mais que o Prost ganhasse na largada, mas o grid tivesse sendo invertido, eu tenho para mim que o Senna não ia dar essa cacetada. Ele estava contrariado, ele estava fora de si. Não estou justificando a atitude do Ayrton, que foi lamentável sim. Foi o ponto ético mais baixo do Ayrton, que também teve outras situações de ponto ético baixo. Tá? Não é santo, por mais que exista uma campanha sistemática para santificar o Ayrton. Tá? E eu gosto do Ayrton justamente pelo aspecto humano dele. O cara que ele buscava a perfeição, acho que nenhum piloto buscou isso com a intensidade que ele teve, mas que cometeu erros justamente nessa busca. A perfeição é um objetivo, não é um fim. Você não consegue alcançar aquilo. Mas o Senna se comprometia a isso e ele corria riscos e ele não media a questão de você entrar em territórios desconhecidos e ter performances incríveis com carro de competição, como a gente testemunha tantas vezes. Ele era um cara plenamente comprometido com isso, tá? E não se explora esse lado, tá? Então, enfim. E quando você tenta santificar o Ayrton, você tenta vilanizar e demonizar o Prost, como se Maniqueísmo. a vida fosse um bang bang de mocinho e bandido, uma dicotomia burra, sabe? E não é o que A nós gente nos cai propomos aqui, né, meu irmão? A gente quer justamente a ir gente mais cai num longe. lugar comum assim, o Prost ele é pintado como esse cara que ele era só o cara ardiloso, que era o cara político, como se o Ayrton não fosse político também, como se não tivesse Exato. vetado o Warwick na Lotus, entre outras coisas, tá? E no Não período tido chute. pós-Prost, né, no período pós-Prost da McLaren, ele também utilizou dessa, né, possibilidade Claro, ele, para ele ele também, fez né, naturalmente. várias. Quando ele percebeu que a Williams seria o melhor time, fez várias barganhas, tentou ali um monte de coisas, falou um monte de absurdo, que correria de graça para Williams, que Tem aquele depoimento em Portugal, né, 92, que ele fala que o Prost quer correr com sapatilhas de atletismo e que os outros andem descalço, né? Que não é bem por aí, né? A gente sabe que foi um exagero, mas também para trazer não, ele um celeuma, né? sabe, como se ele não tivesse chutado a Renault em 86 e Sim. negociasse com a Honda para 87 pelas Uhum. costas da Renault, Bernardo Dor e todo mundo que estava envolvido no Saída da programa Toleman tudo para da Renault, Lotus, sabe, a né? saída dele Da da McLaren para Lotus, né? Williams para McLaren. Então, foi assim, não, o Senna não era político, pelo amor de Deus, né? Nasceu ontem, sabe? É uma coisa que não dá, sabe? Prost era um cara extremamente político? Claro que era extremamente político, na medida em que ele usava isso para ter as melhores condições para que ele pilotasse. Como todos Porque não é um fizessem baita também. de um piloto. O Ele foi Marco pole man? Não, Menezes, porque ele também, e isso é uma coisa importante de falar, o Prost ele trabalhava em uma janela em que ele deixava à disposição uma reserva técnica. hum, Tá? A gente viu muito menos situações do Prost usando isso do que o Ayrton usando isso.
O sim, Ayrton era aquele cara que se ele precisasse de 110% todas as corridas, ele ia lá e se entregava. E a entrega do Ayrton era uma coisa que também empolgava qualquer pessoa, independente da nacionalidade. Quem gosta do sim. Ayrton, a questão da entrega do Ayrton é uma coisa muito comovente, é uma coisa cativante. É. E o Prost não tinha isso, porque o Prost era aquele cara da precisão. É inclusive interessante a gente pegar um boards do Prost pilotando. Porque a impressão que se tem é que o cara tá devagar. Exato. Ele não tá contornando a curva do jeito que, sabe? Ele não tá dando aquela freada no último, ele não tá contornando a curva já chegando de lado. Mas ele é aquele cara que ele é o falso lento, o Prost. Então tem o falso magro, né? É. Enfim. Igual no futebol, a gente fala de Pro- alguns jogadores assim também, né? Ademir né? da Guia, Zidane, Enfim, né? Então. né? Mas assim, o Prost, ele dava a impressão de que ele era um cara lento, mas assim, ele tinha uma eficiência muito grande. Essa impressão de que ele tinha medo de chuva, sendo que ele tinha uma Aham. grande reserva a respeito dos riscos de se correr com chuva. Tá? Ele faz, por exemplo, um Grande Prêmio San Marino 93, que ele ganha do Ayrton em pista úmida. Sim. Tá? É, Ele supera o eu Senna, queria fazer duas perguntas sabe? para você bem sobre isso, Lucas, para encerrar. O Prost era ruim de chuva, né? E em 93 ele andou no 40% porque ele sabia que o carro era muito bom. Você acha que o tempo sabático prejudicou? Enfim, porque em 93 ele ganha na tabela 99 e 73, parece um baile, mas a gente sabe que foi bem duro ali até Canadá, eu diria. O Senna andou igual, né, na frente. Então, essas duas perguntas. Ele era ruim de chuva, o Senna era o rei da chuva, tudo bem, mas o Prost era ruim. E em 93, o Prost ele não andou no que ele podia, ou o Senna que andou muito mais do que podia, enfim, para nós encerrarmos aí, querido. Vamos lá, Prost e chuva. O episódio do Pironi afetou muito o Prost, tá? Hockenheim 82. O Pironi decola e tem o seu acidente que encerra a carreira na traseira da Renault do Prost. E é claro que aquilo marca muito o Prost. E ele tem a questão do risco da baixa visibilidade. Tá? Não só risco de acidente em si, por ser uma corrida com um grip diferente, né? Você ter aderências diferentes, uma pista muito mais escorregadia, você tem que ter uma experimentação muito maior do piso o tempo inteiro, você faz essa leitura muito mais sensorial, né? Do que a repetição, e o Prost era extremamente eficiente em repetição, tanto que ele tem muitas voltas mais rápidas em seu cartel, né? Coisa que o Ayrton vai ter muito menos, porque o Ayrton no fim da prova estava ali administrando o ritmo, enquanto o Prost estava ali com o carro mais forte, o carro mais leve, né? E a questão de chuva claro que o Ayrton era genial na chuva. É muito fácil cravar o Ayrton como o cara que o melhor piloto da chuva de todos os tempos. É fácil fazer isso. Tá? E falando que o Schumacher chega ali na cola, tá ali pertinho, mas assim, o Senna ali um pouquinho acima, porque realmente era um piloto genial. E claro que isso cria uma discrepância em relação ao Prost, porque o Ayrton era muito bom em chuva. Tá? O que cria ali um descolamento, porque os atributos do Senna e Prost são todos muito juntos ali, né? A questão de velocidade, eficiência, o pole, o Senna mais destacado, porque o Prost ele preferia, sim, isso é uma característica que ele traz do Lauda, de estar muito mais atento a ritmo de prova, numa Fórmula 1 que você ainda conseguiu ultrapassar, depois, né, a questão da pole nem era tão importante, porque você tinha como ultrapassar, é, e chuva era questão muito mais da matriz de risco que o Prost fazia na cabeça. Tá? Ele era um piloto que, sim, ele era eficiente na chuva. Tá? Teve episódios como, por exemplo, a Imola 91, ele roda na volta de apresentação. Claro que aquilo ali marca. A Silverstone 88, que ele tem uma péssima apresentação, ele abandona sem um motivo justificável, estava tomando volta do Ayrton. Mas, enfim, ele naquele momento Silverstone 88, ele podia inclusive descartar aquela corrida dentro daquele sistema de melhores resultados. Ele já tinha entendido como é que ia ser o jogo. E que ele jamais bateria o Ayrton naquela condição.
de Silverstone 88. Eu falei assim, por que que eu vou me arriscar? Por que que eu vou arriscar meu pescoço aqui, me arrebentar o carro? É, é, ou seja, descarta, sabe? E aí você Sim. tem, 2 semanas depois, você tem o Grande Prêmio da Alemanha em 88, chuva de novo, o Prost chega em segundo. Sem Uhum. problema nenhum em chegar em segundo. É, é, ou seja, o que que muda de uma para outra? Não, o Prost é o mesmo, é o mesmo piloto. É. Comparativo é que era difícil, né? A barra que ele estava O enfrentando. sarrafo era muito alto porque era Ó, o maior piloto de chuva de todos os tempos. Tá? Você vai encontrar aí grandes pilotos de chuva na história. O Jack Hicks foi muito bom de chuva. O Rudolf Caracciola, lá atrás, nos anos 30, ele era genial na chuva. O próprio Tazio Nuvolari era genial Jim na chuva. Clark. Tá? O Jim Clark era de uma eficiência assim, acachapante na chuva, era Uhum. espetacular também. Tanto que minha prateleira mais alta continua sendo Fangio, Clark, Senna, independente da ordem. Tá? Sim, Mas o Prost ele faz parte da segunda prateleira dos grandes da Fórmula 1. perfeito. Tá? Junto com o Schumacher, junto com o Hamilton, o Verstappen querendo pleitear Uhum. uma vaga nessa Jack segunda Stewart. nessa segunda tabela, um Jack Stewart estando lá, um Nick Uhum. Lauda estando lá, sendo próximo para mim, um cara que superou o Lauda em termos de Sim, carreira. É o que eu falei, eu enxergo o Prost como um Lauda melhorado. Tá? E o Lauda, um dos perfeitamente. Isso eu já li isso meus tudo, né? personagens favoritos da história da Fórmula 1 é o Lauda. Sem Um dúvida. cara incrível, uma biografia incrível, uma força interna, Maior volta por cima da né? história dos esportes, né? Assim, a superação do Lauda é uma coisa sem precedente na Fórmula 1. E Perfeito. em poucos exemplos no resto dos esportes, onde você quiser procurar. O Você vai nosso achar fenômeno é o que poucos mais exemplos que sejam minimamente comparar. comparáveis ao que foi o Lauda. Né? Exato. Ou E em seja, você ganhar de 93, um cara desse, né, como o Prost vence o Lauda, né? Lauda vence o Prost em 84, meio ponto. Né? aí, pronto. Depois o Lauda joga a toalha. Né? Fala assim, É, realmente esse cara, agora é a vez dele, não tem como. Né? parei. Ou seja, E a gente tem que. 93, meu irmão? Como é que você resume 93 do Prost? 93, o Prost ele não gostou do carro. Tá? A Uhum. gente tem, não era um carro de características para o É Prost, o era um carro de carro Mansell, características né? para o Mansell. Exato. Era um carro que, apesar de toda a eletrônica e tudo mais, era um carro muito bruto em sua condução. Tá? E o Prost era o cara da finesse. Tá? Você pega a 86, por exemplo, ele destruiu o Keck Rosberg na finesse. Porque o Rosberg ele é aquele cara também da condição bruta, espetacular, aquele cara piloto reativo, joga a traseira do carro. E a McLaren nessa época, que era desenvolvida pelo Prost, era um carro com muita saída de dianteira, era um carro que você tinha que ter uma frenagem delicada, uma entrada de curva delicada. Você não podia ter essa frenagem no último, você não, vou jogar mais asa aqui na frente para jogar traseira e tudo mais, você perdia eficiência no carro, sabe? O carro gastava mais pneu, né? O Rosberg, ele não se entende com a McLaren que o Prost faz campeão, tá? E em 93, isso é preciso destacar, o Prost não se entende com o carro. Tá? Ele não gosta do carro. É um carro chatinho, inclusive de largada. O Prost tem muita dificuldade, né? Ele Sim. hesita em várias largadas. Uma das mais famosas, claro, o Mônaco, que ele acaba tomando stop and go. Isso abre caminho para o Senna conquistar a sua última vitória em Mônaco, né? E se isolar como o grande vencedor lá do Principado. Mas a gente tem que entender que era o melhor carro. Né? E o Prost fez o papel dele de fazer com que o melhor carro chegasse ao fim da temporada como campeão de pilotos. Né? Sendo que o Damon Hill, a partir da segunda metade do ano, ele já estava no mesmo ritmo do Prost, ele já Ganha três também pegou a mão seguidas, do né? carro. É. E o Damon Hill não é um Zé Mané qualquer, é um campeão mundial. Você pode até Com certeza. contestar, falar assim, é campeão com o melhor carro, etc. E tal, tal. O Prost também foi em 93 campeão com o melhor carro. E Tá? quantos foram, né? É, e quantos não foram campeão mundial com o melhor carro, sabe? Uhum. O Lando Norris, por exemplo, não foi campeão mundial 2024 com o melhor carro, mas isso aí é outro Perfeitamente. papo, É tá? outro Isso é patamar. outro papo. Mas Prost, Você, ele se né? recobra em 83 e faz com que seja o campeão. Ou seja, ele entrega o objetivo inicial, ele consegue entregar.
Eu fiz um resumo assim que a GP da África do Sul, né, a pole dele é um dos momentos maiores da vida dele, se você for pensar, porque justamente ali ele precisou, né, o Senna tinha metido um tempo ali que era quase irrecuperável e ele consegue. Então ele tinha uma reserva técnica muito absurda, né? Em 93 acho que foi o ano em que as reservas técnicas não foram tão requisitadas, talvez esse seja o resumo. Você diria que a frase de Joe Ramírez, com os carros ruins, com pista atribulada, com chuva, com não sei o que, intercorrência, o Prost superava o Senna, mas com os carros muito acertados, tudo no perfeito trinque, o Prost, o Senna superava o Prost nessas condições adversas todas, mas com tudo no trinque, na perfeição, o Prost batia o Senna? Você resumiria dessa maneira? É por muito pouco, tá? Mas é uma frase que faz sentido sim, tá? E é engraçado que ano passado saiu uma matéria na Motorsport Magazine, né, uma entrevista longa com o Prost, em que ele vira e fala assim, pode parecer absurdo, mas eu me acho underrated, né? É um cara subestimado. E ele realmente é subestimado, Com tá? certeza. O pessoal tirou um pouco de sarro e tudo mais. Foi em março do ano passado essa entrevista, né? Mas eu olhei aquilo e eu olhei a reportagem em si. O Prost ele não conta a vantagem em si, mas ele coloca tudo isso que eu estou colocando na mesa e fala assim: olha, eu bati todos os meus companheiros de equipe em pontuação. Eu fui 4 vezes campeão mundial, poderia ter sido campeão mundial várias outras vezes, Uhum. tá? Poderia ter sido campeão em 83, 80, não, 82, 83, 84, 88, Oito. Uhum. por causa da pontuação. Ele Uhum. poderia ter sido campeão em 90, assim, um pouco, uma condição um pouco mais favorável, poderia ter sido campeão. Foi campeão e Tantas nas vezes. outras 4 que ele realmente, né, levantou o título. Então, sim, ele é um cara subestimado, sim, porque ele teve que dividir essa rivalidade com o Senna, ele teve que correr na chuva contra um Ayrton Senna, ele foi um cara que foi superado pelo Piquet em 83, ele foi um cara que teve que disputar também corridas contra um Nigel Mansell, que também era um dos grandes ali dos anos 80, começo dos anos 90. Né? Uhum. Era uma safra muito boa de pilotos, grandes pilotos. Ele teve que. Ele aprendeu muito com o Nick Lauda. Ele passou o carro no Rosberg, sabe? Superou em 93 um Damon Hill que ali no fim da temporada já tinha, assim, pegou a mão do carro, né? O Hill teve Então, um começo de 93 fraco, mas depois venceu corridas e andou na frente do Prost em várias ocasiões. Ou seja, e um nunca cara que fugiu sim. dessas. Justamente, ele não é que ele não vetou, ele vetou o Senna em 93, mas a questão não é nem essa, a questão é ele sempre encarou quem tinha que encarar, né? Ele nunca deixou nunca ficou ali fugindo e inventando desculpas, né? Teve 89 que é uma situação que é muito mais Sim, pesada, sim. né? Assim, coisas que eu lamento de Prost, ao mesmo tempo que ele tem uma aproximação, um reconhecimento do Ayrton, veja, ele é um cara que no fim da carreira do Ayrton, ele entendeu quem era o Ayrton, tá? Uhum. E isso é uma coisa que a gente vê que Felizmente foi o pessoas final da vida também, muito próximas do Ayrton, tá? Não entendem até hoje quem foi o Ayrton, com tá? certeza. E para entender quem E foi isso ele, tem que entender quem foi próximo, meu irmão. E vice-versa. exatamente, assim, o Prost, no fim da carreira do Ayrton, entendeu quem era o Ayrton, ele desvendou o Ayrton, tá? Ou seja, ele entendeu quem era o Ayrton, por que ele fazia as coisas que fazia, ele teve essa leitura completa. Tanto que ele tem essa aproximação, essa reverência, esse reconhecimento ao Ayrton. Tá? Ao mesmo tempo em que eu lamento demais o Prost ainda manter alguns chororôs que fazem com que assim, são situações que ele já tinha que ter superado e que são maiores do que ele foi. Como, por exemplo, esse mimimi de 83 da gasolina especial de foguete, Uhum. tá? Ou então, mesmo 89, ele não admitindo o erro. Tá? Porque o Prost, sim, ele é uma figura, para a gente encerrar aqui, ele é uma figura grande do automobilismo. Tá? Uma das maiores figuras do automobilismo. Tá? Se me dissessem assim, contrataria o Prost ou o Schumacher para a tua equipe, eu ia pensar muito antes de responder. Porque eu considero os dois do mesmo tamanho. Sim. Tem gente que considera o Schumacher por causa dos números, etc e tal. Mas São, aí você tem que ter, a gente tem que ter isso aí. O Prost ele foi gigantesco, tá? E sim, quando ele fala assim, eu me sinto subestimado, ele tem toda a razão.
Tá? E toda essa discussão que a gente teve não foi para enaltecer o Ayrton. Eu falei assim, nossa, ele pilotou contra esse cara, então você está Aham, aí. Não, estou enaltecendo o próximo porque ele foi tudo isso mesmo. Tá? Um cara extremamente técnico, extremamente eficiente, errava muito pouco. É um cara que tinha uma sensibilidade muito grande para acerto do carro, leitura de corrida, tá? Impecável, sabe? Ou seja, um piloto muito completo com grandes atributos e que foi um grande campeão mundial. com Tá? certeza. Lamento quem não tem entendido isso até hoje. É isso. Perfeitamente. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Sempre ótima a nossa parceria. E só o que a gente falou de assuntos dá para fazer vários vídeos sobre cada assunto, mas por hoje, quão bom foi Alan Prost? Está respondido, pessoal. Foi um dos maiores de todos os tempos. Obrigadão, Lucas, e até a próxima, meu irmão. Valeu, brigadão. Até mais.